Olá você, eu sou a Verônica Pedrosa, criadora do canal Crimes Franceses. Seja muito bem-vindo. Se você já é da casa e já conhece meu trabalho, muito obrigada pela sua presença aqui. E se você tá chegando hoje, aproveita, se inscreve e fica sabendo que esse canal aqui é mais canal pra gente bater papo, conversar mesmo. Pra gente analisar e ficar sabendo que as pessoas são uma caixinha de surpresa e infelizmente a gente não conhece ninguém. Não é porque você tá na França, na Suíça, no Brasil que você tá em segurança, não. A maldade, ela existe em qualquer lugar do mundo e cabe a cada um de nós a gente cuidar da nossa segurança, porque ninguém vai fazer isso no nosso lugar. O caso que eu vou estar contando para vocês hoje é um caso que aconteceu no ano de 2009, aqui no sul da França. No dia 10 de dezembro de 2009, na cidade de Albi, o François Garcia, um cara de 50 e todos anos, ele estava todo animadinho nessa noite, porque ele estava indo conhecer uma moça chamada Marie-Dolene. Ela é de 40 e poucos anos, morena, lindona, boa de papo, super cativante, sensual. Eles tinham se conhecido na internet e era a primeira vez que eles estavam indo se encontrar. Então ele estava super animado, o François Garcia. Ele entrou no carro dele, todo perfumadão, colocou aquela música boa e foi indo até o encontro. Só que no meio do caminho, ele viu que não estava conseguindo dirigir o carro direito, estava perdendo a direção. Ele decidiu parar o carro e ele percebeu que o pneu estava furado. Aí ele falou, puxa vida, eu tô aqui todo arrumado, perfumado, mas vou ter que trocar o pneu. Então ele saiu ali do carro, começou a trocar o pneu e para surpresa dele veio um cara e falou, você quer ajuda? Eu falei, não precisa, pode deixar que eu me viro aqui, tá tranquilo. Ele viu que o cara ficou olhando, aí começou a dar uma rodeada e não saía dali e o François Garcia só olhando. Do nada o cara sumiu e ele tava ali terminando o serviço dele. Quando ele estava quase levantando, ele sentiu uma dor muito forte nas costas, não sabia o que era. Quando ele virou, ele viu que tinha um homem com a faca na mão e dando outros golpes. Ele tentando salvar a vida dele, ele tentou bater no cara, caiu no chão. Aí o único reflexo que ele teve foi levantar os pés e dar com muita força, bater com muita força os pés dele no peito do agressor. Esse agressor deu ainda 2 golpes com a faca no François e ele conseguiu fugir. Ele entrou no carro do François, deu um grito bem forte assim, você vai morrer, seu desgraçado, e sumiu. O François, ele sabia que ele estava muito machucado, estava muito cheio de sangue para todo quanto é lado. A única coisa que ele fez foi se arrastar até uma farmácia. Sorte que tinha uma farmácia ali perto. E isso, gente, era à noite. Mas aqui na França existe uma farmácia que fala farmácia de guarda. E ela fica aberta à noite se você apertar a campainha. Então foi isso que ele fez. Então, quando ele chegou nessa farmácia, a pessoa que atendeu ele ali viu que ele estava muito machucado, já ligou para bombeiro. E a única coisa que o François Garcia falava é, liga pra Marie-Dolene, eu tive um encontro com ela, não quero que ela pense que eu dei o cano nela, eu quero muito encontrar essa mulher, liga pra ela, fala pra ela que aconteceu um acidente comigo, por favor. A pessoa da farmácia, vendo essa insistência toda, ligou pra Marie-Dolene dizendo que ele tinha sido machucado, que tinha acontecido um acidente, que ele não poderia ir até ao encontro. O François, ele foi levado para o hospital. E no hospital ele ficou sabendo que ele quase perdeu a vida dele. Foi verdadeiramente assim por um triz. Esses 3 golpes de faca, eles foram bem dados e ele, por milagre, conseguiu sobreviver. No hospital, a polícia também tinha que perguntar algumas coisas para ele. Mesmo ele estando machucado, eles queriam saber se ele tinha inimigos, se ele conhecia o agressor. Ele não tinha inimigos, ele não tinha dívidas, ele era uma pessoa bacana, o François, trabalhava bem, todo mundo gostava dele. A única coisa que ele falou é, o meu agressor é uma pessoa magra, alta e de olhos claros, só que eu não conheço quem é. Então, quem será que teria feito isso com ele e por quê? No dia seguinte, para surpresa da polícia, o filho da Marie-Dolene, ele foi até a delegacia para dar um depoimento espontâneo. Ele disse que ficou sabendo do acidente do François Garcia e ele gostaria de falar com a polícia sobre o ex-namorado da mãe dele, um tal de Fabien Tellier, de 41 anos de idade. O filho da Marie-Dolene, ele falou para a polícia que fazia alguns meses que eles tinham terminado o relacionamento, o Fabien e a Marie-Dolene, e ele não aceitava. Ele queria recuperar a Marie-Dolene a todo preço, ele era muito ciumento, ele ficava atrás dela, ia na casa dela, importunava ela, deixava flor no jardim, ficava atrás, ligava. Ele não largava o osso. Então esse menino, ele foi até a polícia dizendo, olha, se vocês querem um suspeito, por favor,
pesquisa um pouco a vida do Fabien Tellier, porque ele é um problema para minha mãe atualmente, e eu tenho certeza que se ele soubesse que a minha mãe estava tendo um relacionamento com outro cara, estava conversando com outro cara, ele perderia sim a cabeça e poderia fazer o pior. Logo depois que esse filho deu esse depoimento, a polícia chamou a Marie-Dolene e ela confirmou tudo. Diz que a vida dela faziam 2 meses que estava um inferno, o Fabien não deixava ela em paz, que brigava com ela, ligava, ele não aceitou o fim do relacionamento e ela não sabia o que ela fazia mais para esse cara largar do pé dela. Só para vocês terem uma ideia, eles não moravam na mesma cidade, eles não moravam perto, eles moravam a 300 quilômetros. Então, na cabeça da Marie-Dolene, quando ela se separasse desse cara, ele ia embora para casa dele e acabou a conversa, mas não foi isso que aconteceu. Investigando um pouco mais sobre esse relacionamento que durou alguns meses da Marie-Dolene e do Fabien, a polícia viu que realmente esse cara era perdidamente apaixonado pela Marie-Dolene, ele dava tudo para ela, pagava tudo para ela, foi morar na casa com ela e realmente assim, ele idolatrava essa mulher, ele era cego de amor por ela. E ela, o que ela fazia? Ela aproveitava, ele dava as coisas pra ela, ficava feliz, ela às vezes maltratava um pouco esse cara, humilhava ele, porque ela sabia, ele não vai embora, ele vai ficar aqui porque ele come na minha mão. Então a polícia viu que tinha um pouco assim de abuso do lado dessa Marie-Dolene. Então eles decidiram focar a investigação no Fabien Tellier, porque talvez ele tivesse sim alguma coisa para estar contando para a polícia. Antes de falar com o Fabien, a polícia decidiu dar uma olhadinha ali no celular, o histórico, saber onde estava geolocalizado. E eles viram que no dia da agressão do François Garcia, o celular do Fabien estava no mesmo local. Então era bingo, né? É óbvio que ele tinha, sim, agredido o atual namorado da Marie-Dolene. Porque talvez tenha sido ciúme, ele não aceitava o fim do relacionamento. Então nessa hora a polícia falou, temos uma prova concreta, vamos lá pra gente pegar esse cara pro interrogatório. Foi o que eles fizeram. Chegando até a casa do Fabien Tellier, eles viram que ele estava no jardim e quando ele viu a polícia, ele ficou super desconfortável, pegou alguma coisa do bolso e jogou no jardim. Aí começou a correr, a polícia entrou de força na casa, pegou e falou, pô, Fabiano, por que você tá correndo? Por que você jogou um negócio aí no jardim? O que é isso? Depois eu tenho medo de polícia, sempre tive medo de polícia. Ai, eu vejo polícia, estresse e corro. A polícia achou estranho, tudo bem. Eles fuçando o jardim, eles pegaram uma chave e falaram, pô, chave de carro, de que é isso aqui? Ah, é a chave do carro de uma amiga, ela emprestou pra mim porque ela tá de férias. Aí entraram na casa dele, começaram a olhar as coisas, realmente viram o documento de um carro, uma BMW, no nome de Annick Lamarque. Quem é Annick Lamarque? É a moça que emprestou o carro pra mim, ela tá de férias e pra eu rodar com o carro, porque o carro parado, né, dá problema. Então eu tô rodando com o carro dela pra ajudar. A polícia achou estranho, mas tudo bem. Colocaram ele no carro e levam o Fabien pra delegacia. No meio do caminho, eles já falaram com outros policiais para estar passando na casa da Annick Lamarque para estar conversando com ela. Chegaram na casa da Annick, bateram e não tinha ninguém. Então eles todos voltaram para a delegacia para começar o interrogatório do Fabien. Ele não falava nada. No interrogatório negou, não fui eu não consegui explicar porque meu celular estava nesse local, eu não estava, não fui eu. Foi passando tempo, muita pressão e na madrugada do interrogatório ele chorou e confessou tudo. Você sabe que ser humano, quando tá cheio de pressão, cansaço, sono, fome, a gente quebra ali em algum momento e fala a verdade. Normalmente acontece isso nos interrogatórios. E foi o que aconteceu com o Fabien. Ele falou que sim, ele tentou matar o François Garcia porque ele não suportava que a Marie-Dolene tivesse outro homem. Na cabeça do Fabien, era a mulher da vida dele, eles eram almas gêmeas, eles tinham que ficar juntos, então sim, ele tentou eliminar o problema, só que ele não esperava que o François Garcia fosse defender dessa maneira, ele lutou pela vida dele e ele não esperava isso. Então ele confessou ali, falou que realmente ele estava com uma faca e deu vários golpes nele, só que infelizmente ele não conseguiu finalizar o plano que ele tinha e ele estava arrependido, não deveria ter feito isso, mas era mais forte do que ele. Ele tentou explicar para a polícia que ele não conseguiu se controlar. Quando ele viu o François Garcia, ele falou, poxa, eu tenho que eliminar esse cara, porque senão ele vai ficar com a Marie-Dolene e eu não quero isso.
Ele disse que no começo ele não pensou que ele fosse agredir, ou mesmo tentar matar o François Garcia. Ele queria conversar, pôr medo no cara, falou, olha, para de sair com a Maridolene, ela é minha, senão você vai ter problema. Ele queria mais ameaçar. Só que ele disse que na hora saiu do controle, ele não sabe qual foi a força maior que ele teve, que ele falou, vamos acabar aqui agora, pegou a faca e deu os 3 golpes no François Garcia, que por sorte conseguiu ficar vivo. Ele explicou também que ele queria ir até a casa da Marie, mas ele não estava com o carro dele, pois estava quebrado. Foi nessa hora que ele conversou com a amiga dele, lembra a amiga que emprestou a BMW, a Anique, e ela emprestou a BMW para ele fazer os 300 quilômetros, porque ele morava longe da casa da Marie-Dolene. E foi assim que ele explica o porquê do carro estar na casa dele. Depois dessa confissão, o Fabien ele já ficou preso e ele ia responder pelo crime de tentativa de assassinato. Mas vocês acham que acabou por aí? Não acabou por aí não, minha gente. A polícia queria conversar muito com a Anique Lamarque, a moça que emprestou a BMW pro Fabien. Queria entender porque ela tinha emprestado, de onde ela conhecia o Fabien, como ele era. Eles conseguiram um mandato para entrar na casa da Anique no dia 12 de dezembro de 2009. E quando eles entraram na casa, porque o Fabien falou que ela estava de férias, então eles foram achar indícios na casa dela. Quando eles entraram na casa, eles encontraram o corpo da Anique jogado na sala da casa dela e um mar de sangue. Rapidamente levaram o corpo para autópsia e ficou claro que ela tinha sido morta com 9 golpes de faca. Quem poderia ter feito isso com a Anique e por quê? Como o Fabien já estava preso, a polícia decidiu fazer um outro interrogatório com ele e saber algumas coisas mais sobre a Anique. Antes disso, a polícia tinha investigado um pouco sobre a vida dos dois e descobriu que a Anique ela era bem amiga do Fabien, eles tinham se conhecido na internet e eles tinham, assim, uma amizade colorida. De vez em quando, um ia na casa do outro, fazia uma festinha, esquentava um pouco, dava uns beijos, uns agarrão. Então, eles tinham uma amizade colorida, não era nada sério, de vez em quando tinha isso. Então, a polícia falou, poxa, às vezes, como ele foi lá pegar a BMW, ele sabe de mais alguma coisa. Ele deve ter sido a última pessoa a ver a Anique viva. O que aconteceu? A polícia conseguiu interrogar o Fabien no dia 21 de dezembro de 2009. E no interrogatório, de cara, ele já falou para a polícia, olha, eu sabia que a Anique estava morta, mas eu não podia falar para vocês, porque senão vocês iam jogar a culpa em mim. A polícia ficou intrigada, né? Por que jogar a culpa em você? Aí explica que ele chegou na casa da Anique, ele queria a BMW emprestada, começou a conversar com ela começou a chorar muito, estava em depressão, que ela não encontrava amor, que estava tudo muito ruim na vida dela. Aí ela foi até a cozinha, voltou com uma faca e ela começou a dar vários golpes nela mesma. E ela caiu no chão, o Fabien falou que ele ficou desesperado e quando ela estava agonizando ali no final, ela implorou para o Fabien terminar ali o serviço. Então ele disse que por piedade, para acabar com o sofrimento da Anique, ele deu o golpe final. Olha a cara de pau desse cara. É óbvio que a polícia não acreditou nessa história. Ela tinha golpes nas costas, de acordo com a autópsia. E como foram golpes que só estavam nas costas, era sinal que ela não teve defesa. Ela conhecia a pessoa. Então é óbvio que ela não suicidou e era óbvio que não tinha uma outra pessoa desconhecida na casa dela porque ela não se defendeu. O principal suspeito era, sim, o Fabien Tellier. No final do interrogatório, a polícia confrontou o Fabien com todas as coisas que ele estava falando, que não tinha sentido nenhum, o resultado da autópsia, e ele confessou. Sim, eu matei a Anique porque aconteceu uma coisa muito estranha. Ele tinha ido sim na casa da Anique para emprestar a BMW, ela não queria emprestar. Ele falou que era para ver a mulher da vida dele, que ele precisava reatar com a Marie-Dolene. E ela, não, eu preciso do meu carro, eu trabalho, não vai ter como. E sabe o que ela fez? Ela pegou 50 euros da carteira dela e deu para ele e falou, olha cara, pega um trem e sai daqui. Nessa hora, o Fabien Tellier, ele ficou doido, porque aconteceu um gatilho na cabeça dele. Quando ele terminou o relacionamento com a Marie-Dolene, ela queria que ele sumisse da casa dele, ele não saía. E o que a Marie-Dolene fez? A mesma coisa que a Anique fez, sem saber de nada. A Marie-Dolene, a mulher que ele amava, idolatrava, ela pegou 50 euros da carteira dela e falou, cara,
pega um trem e sai da minha casa. Então nessa hora ele ficou cego, ele foi até a cozinha, pegou uma faca, voltou até a sala, viu a Anique de costas e deu os 9 golpes nessa mulher. Ela morreu sem nem poder se defender. Então ali esse cara já tinha ficado preso por tentativa de assassinato do François Garcia. Ele estava preso mais uma vez pela morte da Anique, uma amiga dele. O julgamento do Fabien Tellier aconteceu em 2012 e nesse julgamento esse cara sempre falava que tudo que ele fez foi por amor, a Marie-Dolene era a mulher da minha vida, eu não pensei, eu estava cego de amor. Se falou muito de crime passional, muito de crime passional. O que deixou muito a família da Anique Lamarque revoltada, porque quase não se falou da morte dela, e sim de um crime passional. Mais se falou da Marie-Dolene do que outra coisa. Então foi bem revoltante. Vários psicólogos tentaram falar, justificar o que o Fabien Tellier tinha feito, porque ele estava cego, era muito amor, foi um crime passional, mas nada justificou. A premeditação não foi aceita e ele pegou uma pena de 20 anos de prisão. É uma pena um pouco forte, mas não é a máxima aqui da França, que é de 30 anos. Mas é uma pena pesada para a pena máxima que a gente tem por aqui. Ele não pediu um segundo julgamento, ele aceitou e atualmente o Fabien Tellier, ele está preso. Esse foi o nosso caso de hoje, um caso para a gente pensar, refletir, a gente ficar em alerta. Como eu sempre falo pra vocês, a gente não sabe o que as pessoas têm na cabeça. Esse cara, o Fabien Tellier, ele era uma pessoa boa, ele era uma pessoa de bem, ele nunca tinha feito nada, não tinha sido preso, ele tentava fazer as coisas boas, trabalhava e em 3 dias ele fez uma tentativa de assassinato e ele matou uma pessoa. Em 3 dias ele definiu o futuro da vida dele. Então abra seu olho, não confie demais nas pessoas e cuide da sua segurança. Muito obrigada pela sua presença até aqui e até o próximo vídeo.